Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso cultinho do Rafinha. Dessa vez na nossa segunda temporada, episódio número 1. E vai ser isso que a gente vai fazer. Agora vai ser dividido em temporadas, porque eu achei muito divertido e moderno. Então esse é o primeiro episódio da nossa segunda temporada. Cada temporada vai ter 14 episódios, cada um com um tema muito distintivo e um tema muito legal para vocês. Então vamos começar fazendo uma oraçãozinha, uma oração que vai edificar a igreja. Então vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, faça que esse videozinho aconteça, Pai, faça que alcance o mais pessoas possíveis, Senhor, e que venha o Senhor operar aqui, meu Pai, que venha ser o Senhor falando, Pai, e não eu, Pai, que venha ser o Senhor, Pai, porque é o Senhor que eles vieram buscar, meu Pai. Se o Senhor não estivesse aqui, Pai, não faria sentido eu estar aqui hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glorificado, Senhor, seja teu santo nome, Pai. Venha sobre nós, Senhor. Venha fazer tua santa vontade aqui nessa noite, meu Pai. Abençoando essa palavra, abençoando quem assiste, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então já vamos passar para o nosso tema, para ser algo bem rapidinho e divertido. O nosso tema de hoje é preocupação, um tema que está muito alastrado no dia de hoje, onde está todo mundo andando muito preocupado com o dia de amanhã, não está nem vivendo o dia de hoje direito. Então já vamos passar aqui por uma definição simples, né? O que vem a ser a preocupação? Preocupação, né, segundo uma pesquisinha rápida de 2 minutos no Google, significa o seguinte: uma ideia fixa que antecipa, uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Essa é a definição segundo o Google, que eu achei uma definição que define muito bem. Que é o quê? Uma ideia fixa que antecipada, uma ideia fixa antecipada. Ou seja, uma ideia, algo que não aconteceu ainda, algo que possa acontecer, fixa, ou seja, você está quase certeza que algo ruim vai acontecer, né? Porque ninguém fica preocupado de algo bom. Geralmente a gente está preocupado de uma possibilidade ruim de acontecer. E essa preocupação, essa ideia fixa ruim, vem causar perturbação, sofrimento e um sofrimento moral, uma perturbação no espírito e um sofrimento moral em relação de algo que nem aconteceu. Parece meio louco de falar, né? Como que você está sofrendo de algo que nem aconteceu? É igual você estar reclamando de ter levado uma agulhada, sendo que você nunca levou. Entendeu? Não faz muito sentido a preocupação se você for botar em termos, assim, uma definição fixa. Mas faz muito mais sentido você viver isso no dia a dia, né? Sentir na pele isso. Que é algo que é muito humano também. Não é condenável, mas é algo que a gente tem que batalhar contra. Então vamos para o nosso textinho bíblico. Nosso textinho bíblico de hoje é 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante. Elias foge para o Sinai. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. O contexto histórico disso daqui é o seguinte: Elias matou todos os profetas de Baal, que eu acho que era meio que súdito assim de Jezabel, pertenciam a Jezabel, né? E Acabe foi lá e contou para Jezabel, ou seja, o primeiro estágio de uma preocupação, o ato de fazer algo, porque se você tem uma ideia de algo que possa acontecer, tem que ter um fator que produza esse efeito, né? Porque toda ação gera uma reação, e no caso precisa ter uma ação inicial. Então Elias matou os profetas, Acabe contou para Jezabel, e Elias depois ele vai se preocupar com outro estágio que eu vou lhe falar. Então primeiro é uma ação, você precisa fazer algo para acontecer a preocupação. Então vamos continuar. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Ou seja, queria passar o cerol no Elias, né? Então, o que é o segundo estágio da preocupação? É a mensagem, a notícia. É a notícia que vem nos perturbar, né? Porque, Jezabel enviou essa mensagem, ou seja, enviou um texto, falou com Elias, enviou uma notícia ruim, né? Que eu não gosto muito dessa ideia de morrer, né? Meio meme, eu não gosto muito. Então, enviou uma mensagem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve hoje em dia. Porque se a gente for dar atenção às diversas vozes dos dias, né? Todo mundo está preocupado com algo, está todo mundo esperando o pior. Tem gente que defende isso daí, falando que a gente deve esperar o pior, mas
Para mim, eu acho que a gente não deve esperar o pior da situação. A gente tem que ir para cima pensando que vai dar certo, porque senão você não vai. Uma frase, né, que eu escutei que eu gosto bastante é que de um cara que pulava de paraquedas. Eu não sei de quem ouviu essa frase, deve ser do meu pai, não sei. Mas o paraquedista falou o seguinte: eu sempre pulo com a certeza que o paraquedas vai abrir. Senão ele não pulava, não é verdade? Ou seja, ele está excluindo essa fase da preocupação da vida dele, essa mensagem de que algo possa dar ruim. Alguém pode falar para ele: não, esse paraquedas não vai abrir. Se não abrir, o que acontece se não abrir? Você vai lá e morre. Não, esse paraquedas ele vai abrir, ele vai. Então ele não vai escutar a voz da pessoa à volta dele falando que vai dar errado, ou da possibilidade de algo dar errado, mas sim ele vai acreditar numa certeza. Ou seja, por exemplo, nas nossas vidas hoje, a nossa certeza é do Deus que a gente serve, e é Ele a nossa certeza. Ah, mas pode dar ruim, pode dar aquilo lá, sua cirurgia não pode dar certo, seu filho pode cair. Não, mas eu sirvo a Deus. Às vezes não tem nada a ver com o assunto da pessoa, mas eu sirvo a Deus e Ele é a minha certeza que vai dar certo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente ouve. E nesse caso aqui, a gente vai ver depois que Elias ouviu Jezabel. Ele entendeu e acatou aquela mensagem como sendo verdadeira. Ele não acreditou na voz de Deus, mas sim na voz do homem. Então vamos continuar. Que os Deus me castiguem. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, não sei, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta, e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, ele disse, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. E teve uma causa da preocupação, um terceiro estágio. O que a preocupação causa na pessoa? É lógico, na definição está escrito que antecipa, que perturba o espírito e provoca um sofrimento moral. Mas aqui foi muito além disso. Não foi só um sofrimento moral, mas a preocupação que gerou em Elias desviou ele do caminho que Deus tinha para ele. Ou seja, depois foi sozinho para o deserto. Era lugar de ir no deserto? O que vai estar no deserto? Nada, é deserto. Não era o lugar que Deus tinha para a vida dele. Não falou assim, Deus nunca falou: Elias, vá para o deserto. Não. Aquilo lá foi uma consequência da preocupação de Elias. Ele se preocupou com Jezabel e isso causou o quê? Causou a separação, onde ele parou de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz de Jezabel. Ou seja, né? Deus começou a falar mais baixinho no ouvido, foi distanciando, até que não ouviu mais nada, ele correu para o deserto. A voz de Jezabel foi mais alta no coração dele. Foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Precisava disso? Não precisava. Sentou-se debaixo de um pé de gesso e orou, pedindo para morrer. Olha o que a preocupação causa, uma ansiedade, querendo morrer. E eu não sei qual que é o sentido disso. Se ele quisesse morrer, ele teria ido para Jezabel, né? Ele foi até o deserto, caminhou o dia todo para fazer o que ele poderia ter feito num dia, né? Olha só que coisa estranha. E daí a preocupação causa esse sentimento de morte. Eu tenho certeza que quando alguém está passando por algo muito difícil, uma decisão na vida, você já falou: nossa, eu queria que eu sumisse. É a mesma coisa que morrer, né? Porque se sumir e morrer, no caso você está falando a mesma coisa, só que você não quer ter o peso da palavra, né? Porque pedir para morrer e pedir para sumir não tem o mesmo peso. Mas é a mesma coisa. Então causa esse sentimento na pessoa, um sentimento de morte, um sentimento ruim que não provém de Deus. E daí vamos continuar lendo. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados. Que daí a preocupação já gera comparação, né? Por exemplo, num caso de, se ela está cursando algum lugar, está cursando algum concurso público, você vê um monte de pessoa que foi melhor, né? E você está preocupado, porque aquela pessoa é melhor que você vai lá que vai passar, não, né? E daí causa a preocupação, fica causando as comparações. E comparação, se não for para o seu crescimento, é para a sua ruína. Comparação nunca é bom se você usar de uma forma ruim. E daí vamos para o versículo 5. Então ele deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo lhe tocou e disse: levanta-te e coma.
Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes. Olha o jeito que que Deus cuida das pessoas. E um jarro de água. Eu não sei se a água estava fria ou estava quente também, né? Tomara que esteja frio. Ele bebeu e comeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levanta-se e coma mais um pouco, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Daqui vem o quê? Vem uma promessa de restauração. Deus não atendeu o pedido de Elias, ele não morreu, mas ele recebeu uma promessa de restauração. Ou seja, essa comida, esse alimento que Deus deu para ele, é praticamente Deus falando: viu, eu não quero que você morra. Isso daqui não é o final, então toma sua comida, bebe sua água, senão você não vai aguentar o caminho que você tem pela frente. E já negligenciando o projeto dele, né? Porque o projeto dele é o quê? Aposentar, parar ali mesmo, morrer e ir para o paraíso. Ou seja, Deus falou: nananina não, come e vai para frente. Então essa é a promessa de restauração que Deus vai fazer. Ele vai nos dar de beber, vai nos dar de comer e vai falar: segue em frente, filho. Ele vai nos dar uma mensagem que capacita, não que seja comida literalmente, mas uma comida espiritual, uma mensagem boa, algo que vai revitalizar a gente, que vai mandar a gente perseguir em frente. Assim como ele fez com Elias. Porque se você não comer da minha palavra, você não vai aguentar a viagem que você tem pela frente. E se você ver, Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ou seja, por causa do desvio do caminho dele, ele teve que ficar 40 noites e 40 dias sem comer, sem beber. Eu não sei se é sem beber ou se ele comeu alguma coisa, mas ele deu forças. Então essa palavra, refletindo para a nossa vida, porque eu acho que isso não acontece muito hoje em dia, né? Mas refletindo para a nossa vida é o quê? Deus, ele nos vai dar um alimento espiritual que vai dar para a gente força para aguentar tudo que a gente tem que fazer. E você vai ver que ele não caminhou 40 dias e 40 noites para voltar no caminho, mas ele caminhou os 40 dias e 40 noites para ir para um outro processo da preocupação. Ou seja, como esse era a promessa de restauração, agora ele está indo para o próximo processo, que é gerando arrependimento. Ou seja, ele não se livrou ainda das consequências de estar preocupado. Assim como nós, né? A gente às vezes, Deus nos dá a força para conseguir permanecer no caminho, mas ele não vai botar a gente direto no caminho. Porque se ele botar a gente no caminho sem melhorar alguma coisa, a gente vai ficar preocupado e vai voltar para o deserto. Então, ele vai caminhar a gente para um processo. 40 dias, 40 na Bíblia sempre significa provação. Então, ele está indo para ser provado, né? Está indo para ser restaurado com situações difíceis. Então, depois de... ali no versículo 9. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. O Senhor fala com Elias, né? O título. Então o Senhor disse: o que você faz aqui, Elias? Que já vem o que? O processo do gerando arrependimento. O arrepender seria uma metanoia, né? Que vem do grego, não sei se é grego ou hebraico. Metanoia, que significa mudança de pensamento, mudança de caminho. Então Deus ataca os fundamentos da cabeça de Elias. Então, Elias, se você veio até aqui, o que você está fazendo aqui? Qual que é o seu objetivo nessa caverna? E ele deu uma desculpa aqui grande, que não me convém ler. Então ele deu desculpa, que não são desculpas leves. São realmente um ponto muito forte. Mas Deus que estava junto com ele é muito maior que todas essas desculpas que ele deu. As minhas desculpas não se comparam às desculpas de Elias. É por isso que a gente tem que sempre buscar ainda ser mais confiante no Senhor, porque se esse cara desviou com tudo isso daqui acontecendo, a gente não pode desviar com o pouquinho que acontece com a gente, né? Então Deus ordenou: saia, põe-se diante de mim no monte. E disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras saltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro, e quando Elias ouviu, cobriu o rosto e saiu com a capa, ficou na entrada da caverna. E a voz disse: o que você faz aqui, Elias? Mais uma vez, Deus faz desculpa deles. Deus simplesmente não se importou com a desculpa que ele deu e só retornou a pergunta: o que você está fazendo aqui? Atingindo os fundamentos dele. Onde está a sua fé? O que você está fazendo aqui? Porque eu não te mandei aqui. Segundo a autoridade de quem que você se moveu até essa caverna? Segundo a autoridade de quem que você saiu do caminho que eu te mandei? Ele deu a desculpa de novo para Deus, ou seja, ele não entendeu a mensagem que Deus queria dar,
que era, não importa o porquê você está aqui, você tem que voltar para o seu caminho. Então Jesus no versículo 15, Jesus não, Deus, no versículo 15 vem falar: então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Daí Deus manda a missão dele de novo. Então, na nossa parte final, é retornando ao caminho. Então, por causa da preocupação de um dia, ele passou 41 dias no deserto, para no final de tudo, ele não receber nada de Deus, ele receber volte pelo caminho de onde veio. Então, nossa pergunta final é o quê? A preocupação compensa? Um momentinho para você pensar. Aqui eu deixei muito claro que eu acho que não, né? A preocupação não compensa, não. A preocupação matou um povo inteiro no deserto. Você lembra dos israelitas, quando eles receberam a mensagem de que na outra terra tem gigantes, os caras vão esmigalhar a gente no meio, vão partir em dois. O povo se preocupou, Deus não gostou dessa preocupação e ninguém entrou na terra prometida. Ou seja, a preocupação dizimou um povo inteiro. E no final, o que Deus fez? A mesma coisa que, se ele tivesse preocupado ou não, o destino seria o mesmo. Não a morte. Mas de qualquer forma eles teriam que passar o rio. Deus não ia deixar eles no deserto. De qualquer forma eles iam passar o rio, preocupado ou não. Então, é isso, a preocupação não vai te livrar do sofrimento. A preocupação só vai gerar mais sofrimento, vai mandar você no deserto, vai mandar você para restauração, vai botar você na lenha de novo para ver se vai funcionar dessa vez. Sabe, vai puxar a chave no Fusca até você pegar. Ou seja, Deus não vai te livrar do seu destino, mas simplesmente vai te tornar preparado para ele. Então, muito mais compensa não se preocupar, mas ficar com a mente fixa em Deus. Pensar em Deus, saber que Ele é seu Deus. Eu gosto muito da justificativa de Deus, onde Ele fala: não se preocupe, pois eu sou seu Deus. Ele simplesmente fala isso, Ele não fala mais nada. Eu sou o seu Deus, não se preocupa. Ou seja, você tá na mão do Pai, né? Pelo amor de Deus. O seu Deus não é Baal, o seu Deus não é nenhum outro. Eu sou seu Deus. Ou seja, a certeza que vai dar certo é porque eu sou seu Deus. Não por causa das circunstâncias, não por causa que aconteceu algo ruim, não por causa de qualquer outra coisa. É porque eu sou seu Deus que vai dar certo. Então se firme nessa promessa. Se firme na promessa de que você conhece o Deus que você crê. Igual Paulo fala, eu sei em quem tenho crido. Você tem que saber em quem você crê. Porque se você crê no mesmo Deus que eu estou pensando, no mesmo Deus que eu creio, não tem motivo para preocupação. Preocupação é simplesmente inviável e você tem que lutar contra isso. Então vamos orar para encerrar o cultinho de hoje, que já deu o nosso horário, até foi meio extenso, mas foi para a glória do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra aqui, Senhor. Eu entrego, Senhor, toda a glória a Ti, meu Pai, por esse cultinho. E Pai, pelo amor de Deus, Senhor, isso daqui vai ser só mais uma palestra, Pai, se o Senhor não intervir no nosso meio, Senhor. O Senhor é todo poderoso, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, porque eu vim aqui, Pai, falei, Senhor, a Tua mensagem, Senhor, mas agora cabe, Senhor, ao Espírito Santo e no coração de cada um que está assistindo, Senhor, de cada um que está aqui presente hoje, e fazer, Senhor, essa semente cresça, meu Pai. E junto com o crescimento dessa semente, Pai, faz que a pessoa tenha disponibilidade, Senhor, para deixar ela em terra que não tenha pedras, e quando essa semente crescer, que não tenha espinhos para afogá-la, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos confiar em Ti, Senhor, e que essa semente, que a Tua palavra venha florescer na terra, que é o nosso coração, Senhor. Que nenhum espinho, Pai, que as regalias do mundo, Senhor, possa atrapalhar o crescimento ou distrair a gente do propósito. Que nenhuma pedra, Senhor, que é o coração endurecido, possa atrapalhar a semente de criar raízes, Senhor. Que não venha brotar rápido, Senhor, como se fosse algo imediato, porque não é, Senhor, mas venha trabalhar isso no nosso coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, sob a autoridade, Senhor, do nome que está acima sobre todo nome, que é o nome de Jesus, o Cristo que morreu por nós na cruz. Glorificado seja Teu santo nome, Senhor. Amém, Pai, glória a Deus.